Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Aqui é a professora Amanda, professora de Química, e vamos para a nossa aula de número 23. Vamos falar hoje sobre polaridade das moléculas. Na nossa aula de número 22, falamos sobre geometria molecular. Eu disse para vocês que era importantíssimo entender eletronegatividade, ligações covalentes e geometria molecular. E agora, a polaridade das ligações, eu vou precisar desses conteúdos. Eletronegatividade, ligação covalente e geometria molecular. Então, eu espero que vocês prestem atenção em mim. Para essa aula de hoje, eu preciso do quê? Da nossa ferramenta mais querida, amada, salve, salve, da química, tabela periódica. Lembrando a vocês que eu uso uma tabela periódica simples, uma tabela periódica de avaliações. Bem simplesinha, tá? Então, vocês podem usar as que vocês recebem no material de vocês, didático, ou que vocês compram na livraria, na papelaria da esquina. Não há importância, beleza? Pessoal, polaridade das moléculas. Quando eu aprendo polaridade das moléculas, eu consigo dizer se uma substância é formada por moléculas polares ou apolares. Por que, por exemplo, eu consigo explicar por que, por exemplo, que quando eu compro uma água com gás, lá tem H2O e CO2, água e gás carbônico. Por que eu consigo ver as bolhas de gás carbônico aqui na água? Elas não estão dissolvidas, elas não estão em solução. Aí tem uma mistura heterogênea. Eu vejo o gás carbônico e vejo a água. Professora, mas por que isso acontece? Nós vamos explicar isso até o final dessa aula. Então você fica comigo até o final dessa aula para entender. Por que eu consigo ver as bolhas de gás carbônico e a água numa garrafa de água com gás? Tá. Para falar sobre polaridade das moléculas, eu tenho que lembrar uma coisa para vocês: eletronegatividade. O que é eletronegatividade em uma molécula, em uma ligação química? O que é? Em uma ligação iônica, não importa. É a capacidade que um átomo tem de puxar elétrons para si quando está ligado a outro. Então, quem for mais eletronegativo, puxa mais elétrons para si. Quem é menos eletronegativo, não puxa elétrons para si. Ele doa elétrons, deixa o outro levar os elétrons. Tá. Numa ligação covalente, eles compartilham. Mas mesmo compartilhando, vai ter um cara que vai ser mais eletronegativo que o outro. Sim, professora Amanda, porque cada um tem uma eletronegatividade diferente. Nós sabemos que o flúor, lá na família 17, o flúor, não metal flúor, é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. O cara mais eletronegativo. Ligou ele em qualquer outro, ele vai puxar os elétrons para ele. E o outro vai ficar positivo, já que ele puxa os elétrons para ele, o outro cara fica positivo. Beleza, professora Amanda? Então, a eletronegatividade numa molécula e a geometria da molécula vai me dizer se a molécula é polar ou apolar. Vamos começar pelo primeiro jeito? Como que eu determino se uma molécula é polar ou apolar? Primeira coisa que tem que fazer é representar a fórmula de Lewis. Professora Amanda, o que é a fórmula de Lewis mesmo? Eu esqueci. Pessoal, eu vou falar para vocês de novo. A fórmula de Lewis é a representação eletrônica de uma molécula. Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo da molécula de H2O. Eu tenho que representar na fórmula de Lewis todos os elétrons envolvidos na ligação e todos os átomos envolvidos e a ligação que está acontecendo. Como é a molécula de água, eu coloco o quê? Os elétrons do hidrogênio. Quantos elétrons tem no átomo de hidrogênio? Do oxigênio. Vamos começar pelo oxigênio, que está aqui no meio, o átomo central. Já vão pensando nesse nome. Átomo central. Quando eu começo pelo oxigênio e ele é o átomo central, o que vai acontecer, professora Amanda? Gente, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ele é da família 16. Todos os átomos, os elementos que pertencem à família 16, possuem 6 elétrons na última camada. Então, eu desenhei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Coloquei os elétrons ao redor do átomo de oxigênio, sem problemas. Aí eu coloco o hidrogênio. O hidrogênio é de que família? Família 1. Mesmo ele não pertencendo à família dos metais alcalinos, ele está nessa posição. Ele tem um elétron na última camada. Aí eu coloco esse um elétron dele aqui. E eu tenho mais um hidrogênio. Esse é um hidrogênio da família 1, mesmo não pertencendo aos metais alcalinos e não sendo metal, ele pertence a essa posição porque o número atômico dele é 1. Então eu começo a tabela periódica por ele. Ele tem um elétron na última camada. O
que eu mostro agora. A ligação que está acontecendo entre eles. Eu falei para vocês, toda vez que tiver hidrogênio, a ligação é covalente. Então, ele vai compartilhar, o hidrogênio vai compartilhar elétrons com o oxigênio, compartilha uma vez, e o outro hidrogênio compartilha mais uma vez. Senhora Amanda, mas vocês não querem ficar com 8? O hidrogênio aí só ficou com 2 quando ele compartilhou. 2. O hidrogênio fica com 2 igual o gás nobre hélio, que é o primeiro aqui dos gases nobres, que é estável com 2 elétrons. Por isso que ele ficou com 2. Já o oxigênio, quando ele compartilha com esse hidrogênio e com esse hidrogênio, ele fica com 8 elétrons na última camada. Tá todo mundo feliz? E tá aí a fórmula de Lewis, professora Amanda, representamos. Após a representação da fórmula de Lewis, a gente vai ver o quê? Qual é a geometria molecular. Segundo passo para terminar a polaridade. Geometria molecular. Quando eu tenho 3 átomos ligados e o átomo central sobra elétrons nele, lembra? Em aula anterior, expliquei desse jeitinho. 3 átomos ligados. E no átomo central sobe elétrons, o átomo central empurra as ligações para baixo. Geometria angular. Então, você deixa desenhada a geometria desse jeito. Deixei desenhada a geometria, professora Amanda. Próximo passo, traçar os vetores da ligação, indicando vetor, uma seta, que indica um momento de polo, do mais para o menos. Professora Amanda, mas quem é mais, quem é menos nessa ligação química? Eu não estou entendendo o que a senhora está querendo dizer. Quem é mais eletronegativo é mais negativo. Quem é mais eletropositivo é o mais positivo. Quem está puxando elétrons para si nessa ligação aqui entre oxigênio e hidrogênio? Oxigênio, professora Amanda, porque o oxigênio está mais perto do flúor, ele é mais eletronegativo. Então, o oxigênio é o parcialmente negativo nessa ligação. E quem é o parcialmente positivo? O hidrogênio. Então, a minha seta, o meu vetor, vai indicar do hidrogênio para o oxigênio, conforme a geometria. Não é linear, a geometria é angular. Então, eu vou indicar o meu vetor assim, do hidrogênio para o oxigênio, do mais para o menos. Do outro lado, a mesma coisa, hidrogênio e oxigênio. Quem é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então, ele puxa elétrons da ligação mais para ele, mesmo eles compartilhando, pelo oxigênio ser mais eletronegativo, puxa elétrons mais para ele na ligação, ele fica mais negativo, parcialmente mais negativo que o hidrogênio. Então, quem é o polo parcialmente positivo? O hidrogênio. Quem é o polo parcialmente negativo? O oxigênio. Então, a seta vai do mais para o menos, do hidrogênio para o oxigênio. Se eu tenho uma força que está puxando um objeto, eu tenho esse objeto aqui no centro, e eu tenho uma força que puxa ele para cá, e outra força que puxa ele no outro sentido diagonal, ele vai para onde? Ele vai para cima, professora. Então, eu tenho um vetor resultante. Se eu tenho uma força que puxa para cá e uma força que puxa para cá, eu vou ter uma força resultante para cima. Se eu tenho vetores puxando para cá, vetores puxando para cá, a soma desses vetores ela é para cima. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é soma de vetores. E se eu tenho, então, um vetor resultante na soma de vetores da minha ligação mais para o menos, eu tenho uma molécula polar. Se a soma dos vetores é diferente de zero, a molécula é polar. Para a molécula de água é polar, que a gente acabou de fazer. Porque quando eu somei os vetores do mais para o menos, teve um vetor resultante para cima. Então, a soma dos vetores foi diferente de zero. Se a soma dos vetores é diferente de zero, me deu um vetor resultante, me deu um momento de força que foi para cima, então eu tenho uma molécula polar. Pessoal, entenderam como eu vejo polaridade? Vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui a molécula de CO2, gás carbônico, é o meu segundo exemplo. Como eu determino se a molécula é polar ou apolar? Primeiro passo, representar a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis. Então, eu coloco o carbono, é o átomo central do CO2. Quantos elétrons tem na última camada do carbono, professora Amanda? O carbono é da família 14. Todos da família 14 têm 4 elétrons na última camada. Então, eu desenho aqui. Prestem atenção. 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada do carbono. Aí eu tenho um oxigênio desse lado. Ele tem quantos elétrons na última camada? 6. Aí eu desenho, porque ele é da família 16. Todos da família 16 têm 6 elétrons na última camada. Aí eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons.
Beleza, aí eu faço o compartilhamento desse lado desse oxigênio. O oxigênio quer fazer quantas ligações? 2. Então ele compartilha 2 vezes com o carbono. O oxigênio está feliz. Mas o carbono tinha 4, compartilhou com o oxigênio 2, ficou com 6. Falta mais 2 para ele ficar com 8. Por isso tem o oxigênio do outro lado. Mais um oxigênio com 6 elétrons na última camada, compartilha mais 2 vezes. Todo mundo ficou feliz. Todo mundo, se você contar, tá com 8 elétrons girando ao redor de cada um do seu núcleo. Beleza, todo mundo tá feliz. Essa é a geometria molecular dele. Qual é a sua geometria molecular? Essa é a sua representação de fórmula de Lewis. Qual a sua geometria molecular? Eu tenho 3 átomos ligados, igual o exemplo anterior, só que tem uma diferença. No átomo central não sobra elétrons. Se no átomo central eu tenho 3 átomos ligados, um numa ponta, outro em outra, um central, e não sobra elétrons nesse átomo central, ele não faz repulsão eletrônica para baixo, ele não empurra as ligações para baixo. Não empurrando, a minha geometria fica linear. Então, você deixa ela desenhada de forma linear. Linear por quê? Porque no átomo de carbono, átomo central, não sobra elétrons desemparelhados, sem se ligar. Todos estão fazendo ligação, não estão? Todos estão fazendo ligação. Então, não tem elétrons sobrando, não tem elétrons para empurrar as ligações para baixo. Então, a geometria é reta, linear. Beleza, professora Amanda, desenhe a geometria linear. Terceiro passo. Qual é o terceiro passo para determinar polaridade? Traçar o vetor do mais positivo para o mais negativo, do parcialmente positivo para o parcialmente negativo. Vamos olhar primeiro a ligação aqui do lado direito. Tá, eu tenho aqui o lado direito, carbono e oxigênio. Quem é mais eletronegativo? O carbono ou o oxigênio? Quem está mais perto do flúor? O flúor está aqui. O carbono ou o oxigênio? O oxigênio, professora Amanda. Então, o oxigênio é mais eletronegativo, está do lado do flúor. A eletronegatividade cresce daqui, vindo em direção ao flúor. Quem está mais próximo do flúor? O oxigênio. Então, quem que é o parcialmente negativo? O oxigênio. Então, vai o vetor do mais para o menos. Do mais para o menos. Puxando para cá, então, uma força. Um momento de polo aqui, para cá. Do outro lado, a mesma coisa. Eu tenho o carbono e o oxigênio. Quem é mais negativo? Quem é parcialmente negativo? Quem puxa os elétrons mais para si? O oxigênio, professora Amanda, a gente já viu, o carbono é mais positivo. Então, eu vou traçar do carbono para o oxigênio. Se eu tenho um objeto aqui no meu centro, e eu puxo ele para cá, e com a mesma intensidade de força, eu puxo ele para cá ao mesmo tempo. Ele vai sair do lugar? Não. Uma força para cá e a mesma intensidade de força para o outro lado, eu estou aqui no meio. Um cara de 50 quilos com uma força de 50 joules me puxa para cá. Um cara de 50 quilos com uma força de 50 joules me puxa para cá. Eu vou ficar parada, porque as duas forças vão se anular. Então, não tem momento de polo resultante, não tem vetor resultante, porque essas duas forças vão se anular. Esses vetores se anulam, esses momentos de polo se anulam. Se eles se anulam, então, se a soma dos vetores é igual a zero, a molécula é apolar. Se a soma dos vetores é igual a zero, eles se anularam, a soma é igual a zero, não tem força resultante. A molécula é apolar. Logo, a molécula de CO2 é apolar, pois tem soma de vetores igual a zero. Professora Amanda, que maravilha, 2 exemplos, ficou fácil para entender. Então, eu quero que vocês me ajudem a explicar por que sobre polaridade das moléculas tem aquela frase. Semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve polar, olhando para essa garrafa de água com gás. Se a água é polar e o CO2, que essas CO2 é o gás carbônico que foi borbulhado nessa água aí, que é borbulhado no refrigerante para ter gás, que é borbulhado naquele H2O que você toma para ter gás, que é borbulhado na cerveja para ter gás. O CO2 é o gás carbônico. Ele que me dá as bebidas gaseificadas, com gás. Se eu tenho aí água, H2O, polar, já fizemos a polaridade dela. E CO2, que é apolar. Porque eles não estão dissolvidos um no outro, eu consigo ver a separação deles dois. Por quê? Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar e apolar dissolve polar. A água, ela só vai dissolver semelhantes a ela, polares também, substâncias também polares. E o CO2 só vai dissolver e ser dissolvido em substâncias apolares, semelhantes a eles.
Entenderam, pessoal? Olha que fácil. Conseguimos explicar que a gente consegue ver o gás carbônico na água. Na água com gás. Beleza? Vamos fazer um exercício para a gente finalizar por hoje? Bora, exercício. Exercício número 1. Dentre as moléculas H2O, CO2, HCl e CCl4, é correto afirmar que todas as moléculas são polares, somente CO2 e CCl4 são polares, somente H2O e HCl são polares, somente H2O e CCl4 são polares, todas são polares. Então vamos junto comigo resolver todas, ver qual que é polar, qual que é apolar? Vamos junto? Vamos, professora Amanda, vamos junto. Para isso, a gente vai parar de olhar para o slide e vai olhar para o quadro. Pessoal, primeiro H2O. A gente já sabe que H2O é polar, porque eu tenho oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Eu tenho do mais para o menos, vetor do mais para o menos. Tracei um vetor do mais para o menos, vetor do mais para o menos. Uma força para lá, uma força para cá, vetor resultante. Quando tem vetor resultante, a molécula é polar. Tá, próximo, CO2. A gente já fez na nossa aula, agorinha no slide, que o CO2, ó, C, dupla O, linear a geometria. Eu tenho do mais pro menos, do mais pro menos. Só tem uma força puxando para lá. E a mesma intensidade puxando para lá, elas se anulam. Se o vetor resultante é zero, a molécula é apolar. Professora Amanda, a gente já sabe, a gente já fez. Agora vamos que a gente não fez ainda. Ele quer saber do HCl. HCl. Quem é mais eletronegativo? Hidrogênio ou cloro? Vamos olhar para a tabela periódica. Por isso é importante ter a tabela periódica em mãos. O cloro está aqui, embaixo do flúor. E o hidrogênio está aqui. Quem é mais eletronegativo? O cloro. Então, quem puxa elétrons para ele? O cloro. Então, o vetor vai sair do hidrogênio para o cloro. Se eu tenho só um vetor do hidrogênio para o cloro, qual é o vetor resultante? Para cá, em direção ao cloro. Tem vetor resultante? Tem. Não tem nenhum para anular ele. Então, a molécula é polar. Já descobrimos que o HCl é polar. E tem o último, que é o CCl4. É um carbono ligado a 4 cloros. Eu tenho uma geometria tetraédrica. Entenderam, pessoal? Carbono ligado a 4 cloros. O que vai fazer, professora Amanda? Quem é mais eletronegativo? O carbono está aqui. O cloro está do lado, embaixinho do flúor. Quem é mais eletronegativo, professora? Com certeza é o cloro. Do ladinho do flúor, o cloro é mais eletronegativo. Então, vai sair vetor do carbono em direção ao cloro. 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 Se eu tenho uma força para cima, um vetor puxando para cima e um vetor puxando para baixo, essas forças vão se anular. Se eu tenho um vetor puxando para o lado esquerdo, direito, e tem um vetor puxando para o lado esquerdo, essas forças vão se anular. Tem um vetor resultante? Não, eles se anularam. Então, essa molécula é apolar. Então, eu determinei, junto com a minha professora Amanda, que a água é polar, CO2 apolar, HCl é polar e CCl4 apolar. Beleza. Fizemos a nossa jogada aqui para a gente conseguir resolver. Agora a gente vai junto responder a questão. Todas as moléculas são polares? Já provamos que não. Duas são apolares. CO2 e CCl4. Beleza. Somente CO2 e CCl4 são polares? É o contrário. Quem são polares? H2O e HCl. Somente H2O e HCl são polares? Achamos a resposta. E provamos isso no quadro. Beleza? Entenderam? Aí ele falou, somente H2O e CCl4 são polares? CCl4 é apolar, porque os vetores se anulam, soma de vetores igual a zero. Todas são apolares? Não. Resposta certa, somente H2O e HCl são polares. Letra C. Isso mesmo, pessoal, letra C, resposta certa. Gratidão pela audio, espero que vocês tenham gostado muito, assim como eu gostei também de compartilhar com vocês esse conhecimento que eu amo, que é a polaridade das moléculas. Um beijo e até a próxima aula, se Deus